Turma, hoje nós vamos estudar a história, tá? É a última unidade do nosso módulo, tá bom? 240 a 248. Vamos falar dando continuidade aos bairros, só que bairros no passado, tá ok? Então, assim, nessa primeira página, 238, um pouquinho antes do conteúdo, vem aqui mencionando um bairro antigo, né? E aí vem falando assim, todo bairro tem uma história. Para conhecer essa história, podemos conversar com os moradores idosos, visitar construções antigas e também buscar informações em diferentes fontes históricas, tá? Se vocês observarem na imagem aqui, aparecem bondes, os carros são antigos, enfim, uma imagem preta e branca. E aí vem aqui, os bairros têm história, tá? A tia Simone colocou aqui. Todos os bairros têm história e cada um deles foi formado de uma maneira diferente. No passado, os bairros eram muito diferentes. Era comum as pessoas andarem de bonde ou de carroça. Em alguns bairros, a iluminação era feita por lampiões e geralmente não havia água encanada. Ao longo dos anos, os bairros passaram por transformações. Muitas ruas foram asfaltadas e receberam iluminação elétrica, entre outras melhorias. E aí a tia Simone também vai mencionar alguns patrimônios culturais, tá, que foram preservados. Então, pessoal, na página 240, vem a imagem do bairro da Joana, em diferentes épocas, tá? Então, se vocês observarem, entendeu? Aqui, ó, tem algumas características. Na segunda imagem, vocês lerão, tá? E aí vocês observarão as transformações que aconteceram, tá bom? A história do meu bairro. O que você sabe sobre a história do seu bairro? Um bairro pode ser formado próximo a uma fábrica, como o da Joana. Há também os bairros que se desenvolveram próximo a uma avenida ou a uma estação de trem. Existem várias maneiras de conhecermos a história do nosso bairro, tá? Então aqui vem algumas dicas. Observar fotografias antigas, pesquisar na internet, visitar um museu, conversar com as pessoas mais velhas, tá bom? Então aqui os patrimônios culturais, olha lá, vem mencionando aqui a imagem de um patrimônio cultural. No seu bairro existe alguma construção considerada patrimônio cultural? Essas construções, o que seria um patrimônio cultural? São construções antigas que fazem parte da história do bairro e são consideradas muito importantes para a população e não podem ser destruídas, demolidas, tá bom? Aqui é um centro histórico em Salvador que é considerado um patrimônio cultural. Aí vem os exercícios para vocês fazerem, tá? Nas páginas 243 e 44. E vem mais uma vez mencionando os bairros no passado. Olha lá. Fotografia retratada na cidade de São Paulo. Construções residenciais, estabelecimentos comerciais, ruas com paralelepípedos, trilhos para os bondes, cocheiros, vendedores ambulantes, tá? Como a tia Simone colocou, todo bairro tem uma história e no passado eles eram muito diferentes do que atualmente. Aí vem aqui o cotidiano de um bairro no passado, tá? Os automóveis eram raros e bastante caros. Muitas pessoas dependiam dos serviços dos cocheiros para se locomover pelos bairros, das charretes.
A iluminação nos bairros era feita por lampiões acendidos manualmente. No início da noite, alguns profissionais passavam pelas ruas, acendendo um a um os lampiões e apagavam quando amanhecia. As ruas eram de terra ou de pedras, chamadas paralelepípedos. Com o tempo, elas passaram a ser asfaltadas, não é verdade? Mais recentemente. E aí vem mais exercícios para vocês fazerem, ok? Bom trabalho, pessoal. Beijo.